internauta! Estamos de volta com o Poder Criativo, sempre para lembrar que é você o criador da própria vida. Hoje nós temos o seguinte tema: nós temos dois lados que criam, exatamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dualidade, o lado bom e o lado não tão bom ainda, que todos nós temos e que é preciso olhar para melhorá-lo, que não há meios de querer fazer de conta que ele não está aí. Vocês sabem que nós passamos muitos anos da nossa vida, especialmente quando a gente é pequenininho, ouvindo coisas do tipo: fica limpinho, fica bonzinho, fica arrumadinho, olha, tem que ser bonzinho pra titia, pro titio, não é assim? O tempo inteiro ajeitando a gente pra gente ser bom. Na primeira infância toda a gente vive isso. Os grandes não podes, não podes, não pode. Assim o tempo inteiro a gente também ouve assim: não pode ter raiva. Vocês lembram disso? Não pode ter raiva de mãe, não pode. A gente cansou. Todos esses sentimentos que eram verdadeiros e naturais na vida da gente, eles ficaram dentro da gente. Não há possibilidade de você evitar que eles existam. Você pode evitar uma manifestação, né? Engole, não fala, não grita, não bate, mas os sentimentos ruins, as negatividades que nós temos, elas continuam conosco. Bom, já a gente vai falar mais disso. Eu quero avisar que daqui a pouquinho eu vou receber meu convidado. Meu convidado já está aqui, daqui a pouquinho ele vai falar com a gente, Eduardo Borges. O Eduardo, ele é empresário e representante no Brasil do maior site de infidelidade do mundo. Ah, quer mais? Vamos ver o que é isso. Como é que o poder criativo de alguém chega a estar neste ponto na vida e por que ele enveredou por aí. Vamos ver como é que foi isso. Agora eu vou para os nossos agradecimentos, ok? Eu queria agradecer você, Alessandra Mota Canjani. A Alessandra, ela é amiga da gente do Facebook e ela tem aí feito muitos compartilhamentos. A Margarete Walter Pereira, muito obrigado, Margarete. César Aleandre, muito obrigada. Nelson Júnior. Esses são os nossos amigos, então, do Facebook. Já no Twitter, a gente tem aqui @Orlando B. de Souza, então muito obrigado, Orlando, por retweetar. Mineiridades, bonitinho esse, né? @Mineiridades, @de Moraes, olha, de Moraes Marcelo, obrigada aqui da Clique, e @Bill Cavalcante. Muito, muito, muito obrigada por vocês retweetarem o material da gente. Então vamos voltar? E vamos seguir aqui nossa história. Os sentimentos negativos, então, eles ficam guardados? Ficam sim. Eles não estão mortos, viu, gente? Queria dizer que é uma pena a gente pensar que bastou pegar aqueles sentimentos negativos, guardar e que tudo estaria resolvido. Aquilo fica ali. A gente tem um certo mal dentro da gente, sabe? Tem uma coisa que incomoda. A gente fez, muitas vezes, uma máscara de sermos só bons. Esses sentimentos que a gente guarda, e isso não é novidade para ninguém que está aí me vendo, me ouvindo, o que a gente faz com esses sentimentos? A gente guarda, acumula, depois de um tempo eles têm que sair, porque, como eu disse, eles não estão mortos, eles têm um movimento e eles ficam querendo sair. Quer ter uma ideia de como isso acontece? De forma explosiva. Pá! Nunca viu? Numa dada circunstância, quando você menos espera, você explode e você pode até pensar: puxa, mas não era para tanto, né? Não era, mas foi. Assim como pode muitas vezes sair pela culatra. O que é isso? Você está vivendo uma situação aqui, você está fazendo tudo certo, mas por trás, sabe o ladrão da caixa d'água? Aquele vazamento, aquilo escorrega e de alguma forma sai da gente uma energia negativa. A gente fala mal de alguém, a gente deixa de dar atenção para alguém que a gente deveria.
Muitas vezes a gente engole estas coisas negativas da nossa vida, da nossa trajetória, da nossa alma que seja, e a gente coloca uma máscara, né? Então a gente vai para o mundo mascarado. Isso não é um problema. O problema maior é que depois de um tempo nós podemos acreditar que nós somos só bons. Quando a gente acredita que a gente é só bom, a gente não tem a menor condição de melhorar aquilo que não está bom. É só você pensar. Você põe uma máscara aqui e o ruim de você está aqui atrás. Se você não vai até lá, se você não remove a máscara, se você não quer ver o que há de pior em você para melhorar, como que você vai melhorar? Muitas vezes, numa consciência mais frágil, você pode acreditar que você nem tem o mal, que você é muito bonzinho mesmo, você está pronto. Eu conheço uma porção de gente que pode pôr a mãozinha no fogo achando que não tem nada de ruim dentro de si. E nós temos, viu, gente? E esse mal, ele fica forçando para sair. E muitas vezes a gente olha para a sociedade, para toda a humanidade, e a gente vê esse mal nos outros. Muito fácil, ver nos outros é uma beleza. Sabe o que a gente faz? A gente não é generoso. Como a gente não sabe que tem, a gente não usa a generosidade da gente como a gente poderia. A paciência, a gente olha e critica, olha e julga. Quando não, maldiz mesmo, fala mal da pessoa. A gente não quer saber que isso depende muito e muitas vezes da própria cultura, daquilo que as pessoas acreditam, do que é verdade para elas. Então, aquilo que foge, o comportamento ou uma posição, uma situação que foge àquilo que a gente imagina que é adequado para ética e bons costumes, a gente simplesmente já elimina. Quando a gente olha para o mal externo, vou chamar de mal, tá? Quando a gente olha para esse comportamento externo inadequado, ética, cívica, moralmente, dentro de uma sociedade, a gente condena sem nem pensar que isso, num dado momento ou situação, ou outro local, isso nem é tão inadequado, tão inadvertido como de fato é aqui. O que interessa é a gente saber que a gente tem duas forças. E essa emanação de criar a vida, de fazer o que a gente tem vontade, ela perpassa por essas duas forças. Muitas vezes você pode achar até que você é muito bom. Então vamos supor que você seja 95% bom. Bonito, né? Isso seria ótimo. 95% bom. Mas tem 5 aí, não tem? Este 5, ele fica como uma camada sobre você. A sua energia criativa, ela passa e passa também por esses 5%. Estes 5%, se eles não são olhados, não são cuidados, que tipo de mal você carrega? Eu sou bravo, eu sou irritado, eu sou nervoso, eu sou agressivo, eu sou omisso, eu sou tolo, eu sou bobinho, eu sou covarde, eu não tenho força de trabalho. Qual é a sua negatividade? É muito importante ver, até porque o que é ser bom, seja esse tal desses 95%, mesmo que você o seja, o que é bom para você, necessariamente não é bom para outro, né? Depende muito das criações, você vai saber de que berço você veio, o que era normal, adequado, bacana para uma família, para uma cultura, para um país, diferente do outro. E você sabe também que nós trazemos as nossas contribuições. Eu posso ter aqui um outro irmão e sermos criados pelos mesmos pais ao mesmo tempo, ainda assim eu tenho um jeito e ele tem outro. Nós temos algo que pertence a nós e que nós trazemos. Quando a gente olha para o mundo e a gente pode pensar, onde atua esse mal, essa negatividade? No Brasil, especialmente, nos últimos tempos, a gente pode olhar coisas muito chatas, sabe? Muito dolorosas. Quando a gente olha para o mal, muitas vezes ele elicia, provoca em nós também o mal.
Se você está no trânsito, andando com o seu belo carro, se você que está aí me vendo tem um carro, imagina que você está andando, vem alguém, aquelas cortadas de matar, né? Que você olha, precisa fazer isso. Eu quero que você preste atenção aqui comigo. Assim que o carro faz essa barbeiragem, não é? Imediatamente o seu pensamento e a sua raiva, né, o seu sentimento, ele pode pensar que a pessoa devia morrer. Desculpa falar isso. Mas pode pensar, você pode abrir mão disso em 2, 3 segundos. Ai, deixa isso pra lá. Mas eu tô dizendo pra você que sobe, vaza, sai pela culatra. Você pode olhar e pensar, tomara que bata ali na frente. Desculpa. Desculpa se você não pensa isso, mas você pode pensar. E pode também abrir mão disso. Minimamente, você pode pensar, tomara que tenha um guarda ali na frente que dê a esse cidadão o que ele merece. Tudo bem, tudo bem. O que eu quero apenas é que você saiba que essa energia negativa, ela sai porque ela está em você. Ela está em você. O outro provoca ou não, mas ela está em você. A gente muitas vezes vê o mal do lado de fora e que provoca um mal do lado de dentro, quando a gente vê um bebê largado, quando um jet ski machuca e mata uma menininha. A gente pode sentir o mal na gente quando um brinquedo que era para divertir uma criança mata a criança num parque. Quando um pai, por medo da responsabilidade, arremessa sua filha pela janela. Quando a gente vê o mal acontecendo, ele também de alguma forma provoca em nós algum mal. Provoca em nós, tira de nós o pior. Você sabe que quando a gente vê aquele pássaro, é uma cena que ficou na minha cabeça há muito tempo, aquele pássaro na praia coberto de óleo por conta de vazamentos e o bichinho não conseguia voar, aquilo dói e elicia, provoca inúmeros sentimentos negativos também. Nós vivemos num país que a injustiça propicia muitas situações doloridas, que a impunidade deixa marcas e que a corrupção se apresenta de forma muito dolorida nas escolas. As pessoas não podem estudar direito, não tem bons professores, não que não existam, não pode pagar, não come direito essa criança, não tem um sapato. No hospital a corrupção se apresenta de que forma? Os nossos doentes não tem médico, não tem remédio, não tem leito. Isso é uma forma de mal? Isso vem da onde, se não de dentro de nós? Isso vem da onde, se não é uma marca, né? Fica como se fosse uma nuvem de mal que brota de dentro de todos nós. Nós precisamos e podemos descer daí. Podemos olhar para dentro da nossa cozinha. Exatamente, da nossa cozinha. A gente pode olhar e ver como a gente gosta de gerar culpa no outro. Eu sou infeliz porque você é assim. Como a gente grita e fica irritado porque quebrou um copo, porque aconteceu alguma coisa. Quando a gente perde as estribeiras, quando a gente pode ter uma agressividade desnecessária, quando a gente pode gritar ou fazer um drama também desnecessário. E acaba afetando as relações dentro dessa casa, no dia a dia. Então nós temos males que são menorzinhos, maiorzinhos, mas que, se eles não forem vistos, nós não podemos escolher, nós não podemos olhar para eles. Olha, eu pus aqui assim, a fome para alguns pode gerar vontade de matar. A fome para alguns pode gerar vontade de morrer. A fome para alguns pode gerar uma necessidade de pedir, para outros de roubar e para outros de lutar para mudar a situação. Então cada um. Vocês sabem que eu vi um filme esta semana? É um seriado desses de investigação e foi muito interessante. Por quê? Porque nesse seriado aparecia uma enfermeira que é da Sérvia, tinha ido para os Estados Unidos,
E lá a investigadora pergunta para ela: mas meu Deus, você picotou um corpo, ele era seu amigo, você cuidava dele, era enfermeira dele, vocês se davam bem. E aí essa enfermeira, então da Sérvia, disse para ela: olha, eu gostava dele, ele era uma das pessoas que mais me apoiava, só que ele não ser descoberto imediatamente me daria alguns benefícios que não vem ao caso. E picar um corpo para mim não é significativo. Quando eu tinha 5 anos, eu vi o meu primeiro corpo, que foi de uma amiguinha minha que morreu com uma bomba do meu lado. E lá, um corpo é um corpo. Então, apesar de tudo, o que a gente vê? Que cada um mesmo, porque a história que é introjetada, a importância que certas coisas têm para um, é extremamente diferente da importância de certas coisas para outros. A gente não tem ainda a capacidade de relevar, né? A gente acha que o outro tem que sentir as coisas como a gente sente, quando, na verdade, a gente, no fundo, acredita que o jeito da gente é o certo. E necessariamente não é. Existe uma estrutura por trás daquilo que a pessoa sente, acredita. Essa estrutura, ela é sólida e ela é composta com aquilo que ela trouxe, mas tudo o que ela viveu e a forma que ela processou tudo o que ela viveu. Então não é assim tão fácil, não é verdade? Às vezes o nosso mal, essa é ótima, às vezes o nosso mal está em achar que a gente é melhor que o outro. Eu me lembro também um filme antigo, O Advogado do Diabo, não sei se vocês conhecem, mas vale muito a pena. E é um filme em que um advogado jovem vai pra cima, e o diabo atentando ele, querendo que ele fosse corrupto, e ele se segurando, se mantendo, um homem íntegro, você não vai me dominar, até que chega assim no final do filme, ele realmente não enverga a corrupção, a tudo que o diabo estava oferecendo para ele de glamour, dinheiro, fama, mas no último momento ele olha para o diabo e diz que ele era muito melhor do que todos os outros que ele havia corrompido, e ali o diabo ganha, porque ele cedeu à vaidade. Enfim, nosso erro muitas vezes é não olhar para os nossos aspectos negativos, achar que a gente é só bom. Se eu não olho para o meu aspecto negativo, eu simplesmente não tenho condições de melhorar nisso. É como se fosse um quartinho escuro, trancafiado, totalmente trancafiado, que eu não abro a porta, eu não levo uma vela, uma pequena vela para começar a iluminar lá dentro. Fica fechado, e se fechado ficar, eu não tenho a menor condição de ver o que tem lá dentro, de melhorar, de limpar, de clarear, de trazer luz mesmo para esse aspecto meu. Então, o convite aqui não é para olhar o mal pelo mal. Eu então sou uma pessoa ruim. Não. É que não adianta a gente fazer de conta, meu amigo. Não adianta a gente fazer de conta que, na verdade, somos só bons e que não temos nada a melhorar. Nós precisamos olhar o mal que há em nós e o mal que há no mundo. Não há o menor problema da gente olhar, porque olhar não é criar mais mal, pelo contrário, ter consciência, descer desse lugar de ilusão, de que não há nada, de que está tudo bem, porque não está tudo bem. Se você vive um relacionamento e acha que está tudo bem, nós nunca brigamos. Não sei se isso é um relacionamento, hein? É preciso dar uma olhadinha. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, elas precisam discutir, elas precisam interagir, elas precisam divergir, mesmo que em paz, mas elas precisam divergir. Então, nosso momento é esse. Não é para perpetuar o mal, não é isso. Mas é preciso que nós sejamos lúcidos o bastante, corajosos o bastante, para olhar para nós, olhar para o outro, olhar tudo que tem no mundo e imaginar que tudo que tem no mundo é derivado de todos nós. Nós é que compomos o mundo, você não está fora dele. Então, para que você possa criar, é muito necessário que você veja que lado teu é que está criando, porque você pode estar vivendo uma coisa não boa e que, na verdade,
você nem sabe como. E tem a ver com a sua negatividade, tem a ver com esse mal-estar que você tem aí dentro de você, esse pontinho que não é bom. Nós vamos agora responder as perguntas do internauta. Então nós temos aqui uma pergunta da Cláudia, professora em São Bernardo. A Cláudia está nos perguntando o seguinte: a omissão é uma forma de mal? É o socorro a alguém na rua, por exemplo? Ok. Sim, Cláudia. A omissão, em qualquer circunstância, ela é um ato revelador negativo. A omissão é uma paralisia, é uma estagnação. E essa omissão, ela sempre é contra a vida. Não é interessante? Tudo que eu paro, que eu não digo nada, que eu não respondo, que eu não me movo, onde não houver movimento, há uma estagnação. Eu sei que durante um tempo a gente acabou, Cláudia, ficando meio que calejados, não é verdade? De olhar para a vida, de olhar para as pessoas que estão na rua e não oferecer uma água, um calor desse de São Paulo. Às vezes a gente até oferece uma comida, mas pense nisso, viu? Pense no quanto você está sendo omisso ou não de ter uma aguinha para oferecer para as pessoas. Vocês sabem que meu pai, ele tem um princípio aí de Alzheimer e tal, e ele deu uma fugidinha aí, nós perdemos ele de vista por algumas horas. E é enlouquecedor saber que a gente não tem a menor condição, menor controle sobre por onde ele andou, o que ele viveu. Ele voltou muito bem, muito arrumadinho. Olha, estava uma chuva, eu não sei onde ele ficou, qual foi a guarida que ele teve. Mas eu sei que seria muito bom ter mais certeza de que nós não temos tantas pessoas omissas no cuidado com aqueles que estão aí pela rua, né? Nós temos também uma perguntinha aqui de Dirceu de Campinas. Obrigada Campinas. Sou muito bom, sou altruísta, faço muitos trabalhos voluntários, ajudo minha família inteira. Eu me considero bom, às vezes fui até enganado de tão bom e inocente nas minhas ações. Nossa, não vejo o mal em mim. O que você acha? Tenho que encontrar? Bom, Dirceu, sem dúvida tem que encontrar, porque parece que o bom está muito claro para você, e como nós não somos só bons, não há ninguém neste planeta perfeito. É muito importante que você olhe o mal, né? O ruim, aquilo que ainda não está bem legal, bem bacana, bem brilhante. Então eu recomendo a você olhar até essa parte tua que pode estar dando demais, por medo de não ser amado, por medo de não ser bem-vindo, esse lugar em você que pode extrair um prazer egóico de ser tão bom, de estar numa condição de poder ajudar sempre. Dá uma olhadinha, porque às vezes é grudado o bom, muito bom, que eu aposto que é verdade, porém junto com uma pelezinha, né, uma camadazinha de vaidade, de orgulho, que necessariamente não é bom, e sim ruim. Eu queria lembrar que já já nós veremos Eduardo Borges. Eu vou agora ao brinde. Internauta, nós estamos aqui brindando agora a esse mais novo conhecimento aqui do poder criativo, que é o quê? Você ter consciência, descer da ilusão que você é só bom e começar a olhar o lado mais clarinho e o lado mais escurinho, para você ver que às vezes a gente cria uma coisa que não é boa na vida da gente e que de alguma forma é manifestação de algumas partes nossas. Se a gente não melhora nisso, a gente vai invadir a vida com essa negatividade também. Então não tenha a presunção de ser só bom num planeta inteiro que ninguém é perfeito. Junte-se a nós, porém
procure olhar qual é o seu pior mal, qual é a sua negatividade, de forma que você possa então melhorar. Se você não olhar, você não vai conseguir melhorar. Um brinde às duas faces que criam, as duas forças que criam. Eu queria, neste momento, convidar você para prestar atenção num filminho que nós vamos passar, que é dos 7 chaves. O workshop As 7 Chaves é um workshop de transformação profunda para você abrir 7 portas na sua vida que podem estar emperradas. Então, se você quer um tacho maior, uma amplidão na sua vida, para que caiba mais tudo de bom que te interessa, né? Porque o que a gente quer é tão diferente um do outro, mas se você se sente emperrado, repetindo as coisas, não tendo uma desenvoltura, uma fluidez na vida que você acha que cabe, você acha que tem alguma coisa fechada, eu recomendo muito esse trabalho que a gente vai realizar 28, 29, 30 de abril e 1º de maio. Isso mesmo, 4 dias. Você entra de um jeito e sai do outro. Vai ser ali no Teatro Alma Dalma, ali no Ipiranga. Mas eu quero que você veja o vídeo agora. O workshop As 7 Chaves, ele tem por propósito levar a pessoa a uma amplitude de espaço interno para o merecimento. Cada chave vai colaborar para que a pessoa possa limpar ou abrir portas a fim de merecer mais, de poder exuberar mais quem ela é, e isso refletido no mundo voltará para ela. A minha culpa tem me carregado. A fuga tem sido minha companheira. Qualquer dificuldade eu me retiro. Minha arrogância, vaidade, minha metidice, covardia, eu não dobro. Eu não me dobro. Eu tenho direito ao meu lugar e à minha vida. Eu não sabia exatamente o que ia ser o curso de 7 alguma coisa. Eu pensei que não ia ser assim grandes coisas, mas foi uma coisa incrível. Eu entrei com um pouco de desconhecimento, não acreditava muito, mas eu me entreguei e eu consegui atingir alguma coisa que era muito desconhecida em mim. Eu nunca vi nada igual. Eu estou maravilhada. Meus objetivos eram alguns e eu consegui resultados bem maiores. E a cada vez que eu venho é um ganho, é um aumento do merecimento. Para os descrentes, para os que creem, para aqueles que acham que não precisam, por favor, sejam bem-vindos, porque é encantador. Eu realmente estou estupefata de ver o quão profundo ele é. É fabuloso. Você tem um outro contato com a vida. É impossível sair do jeito que você entrou. Estamos de volta e agora nós estamos aqui com o Eduardo Borges. Eduardo é um empresário, presta atenção nisso, e ele representa aqui no Brasil o primeiro e maior site de infidelidade do mundo. É lógico que todo mundo quer conhecer isso, saber como é que isso foi criado, da onde surgiu essa ideia. Mas agora nós vamos dar um olá muito amoroso ao Eduardo, que concordou em aceitar o nosso convite. Oi, Eduardo. Tudo bom, Miriam? Tudo bom, querido? Grande prazer, eu agradeço o convite também para divulgar a nossa empresa aqui. Que bacana. Então nós estamos aqui com o Eduardo Borges, bonito, né? Homem bonito, que bom. E ele vai contar, como todo mundo, como é que é essa história dele, da onde ele veio. Então, Eduardo, fala pra gente
Você é paulista? Como é que é essa sua história de pequenininho? Como é que você viveu? O que teve lá no início da sua vida? Irmãos, pai, mãe, vovó? Me conta um pouco. Bom, eu sou paulista, sou nascido em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. E quando eu tinha 14 anos de idade, é algo até que relaciona ao fim da minha história, ou melhor, ao momento atual que eu vivo. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu criei um site erótico. E eu ganhei meu primeiro dinheiro com isso. Eu ganhei $220 na época. Ô Eduardo, pode parar. Pode parar e a gente já começa tomando um susto. Você tinha 14 anos. Eu quero saber antes, por que alguém com 14 anos cria um site erótico? Você tinha muitos impulsos sexuais? O que é isso? Como é que isso aconteceu? E com 14 anos você já vivia... Você construía site? O que é isso? Me fala um pouco antes, volta um pouquinho. Eu não vou justificar como impulso sexual aos 14 anos de idade. Eu justificaria como um sangue de empreendedor mesmo. Minha família inteira sempre empreendeu. Meu pai sempre teve negócio, posto de gasolina, fazenda, etc. E aos 14 anos de idade eu queria ganhar dinheiro com alguma coisa. E eu vi nesse mercado erótico, como eu já entendia bastante de computador, eu já sabia construir sites, eu vi isso como uma oportunidade. Eu falei, vou tentar ganhar dinheiro com um site erótico. E o engraçado do site era que tinha opçãozinha lá, só entra aqui se você for maior de 18 anos. E você com uns belos 14. 14 anos de idade, sim. E como foi isso para sua família, Eduardo? Porque evoca, né? Porque você não fez um site de feira, onde as pessoas compravam e entregavam na porta a banana, a mexerica. Como é que é lidar com isso? Seu pai acompanhou essa construção? Sua mãe acompanhou? É engraçado que eu sempre levei isso sigilosamente, eu nunca contei para meus pais. Só que um dia eu comecei a anunciar, colocar anunciantes no meu site e gerar dinheiro com isso. E eles pagavam em cheque na época. Então eu recebi um cheque lá em casa e eu não sabia como trocar esse cheque. Eu tinha 14 anos de idade. Então eu tive que perguntar ao meu pai, eu ganhei esse cheque aqui, $220. Ganhei, né? Um site na internet. Eu falei assim, mas como? De onde você ganhou esses? Ele queria saber, né? Ter mais informações. Aí eu expliquei para ele que era um site erótico, etc. Aí a gente tentou esconder da minha mãe nessa época. Só que ela acabou descobrindo, meu pai adorou a ideia. Falou, meu incrível, meu filho tá fazendo dinheiro aos 14 anos de idade com um site erótico. E minha mãe descobriu, ela não gostou nada da ideia, porque minha mãe é um pouco religiosa, falou, nossa, mas que coisa absurda, você podia ter construído outro tipo de site, algum serviço melhor, justo erótico. Aí ela não gostou da ideia. Mas foi engraçado, meu pai aceitou muito isso e me auxiliou da sequência. E seu pai achou que estava criando um monstro, né, do negócio. Ou um né? gênio do negócio, né? E me diga uma coisa, eu como a sua mãe, gostaria de entender, assim, você viu nisso, naquela época, já um nicho de mercado? Ou você tinha essa visão? Ou realmente você foi para isso, primeiro por curiosidades? Por que não um outro tipo de serviço mesmo? Na verdade, eu sabia a demanda que existia em coisas adultas no Brasil. Eu sempre fui muito ligado nisso também, mesmo aos 14 anos de idade. Isso era muito exposto no colégio, pelos amigos, revistas que eles levavam, e pela falta de acesso que as pessoas tinham na época. Então, não sei, no mesmo momento eu comecei a pensar, eu vou tentar criar um desse porque eu sei que tem muita gente que quer assistir. Aí eu criei, isso foi para gerar meu prazer de criar um site. E a partir dele, eu estava tendo bastante visitas, eu falei, agora eu vou gerar um prazer de criar dinheiro com isso, de gerar renda a partir desse site. Foi quando eu comecei a pegar anúncios de sites americanos e colocar no meu site. Que interessante, não, gente? É impressionante, né? 14 anos, a pessoa ligadaça no mundo dos negócios. E a sua família já lidava com muitos negócios? Depois desse site, você foi fazer o quê? Você não ficou só cuidando desse site? Na verdade, isso durou 2 anos. Tá. Aí eu acabei cancelando o site. E eu nunca fui muito bom de estudos. Eu nunca fui muito focado em colégio e tal. Eu sou muito ativo. Então, meu pai percebeu isso e me colocou para trabalhar com ele. Meu pai tinha uma rede de postos de gasolina na época. E ele me deu uma loja de conveniência de um desses postos e falou, é tudo seu, você cuida da reposição dos produtos, você cuida da receita, se precisar contratar um caixa, você contrata, informatizar. Então ele me deu na minha mão aquela loja. No começo foi terrível, eu não sabia fazer nada, não sabia tratar os clientes. Aí com o tempo fui aprendendo, fiquei 2 anos nisso, tocando essa loja, eis que eu entrei na faculdade e tive que deixar São José do Rio Preto. Você fez que faculdade, de quê e aonde? Me conta. Eu fiz administração de empresas, né, acho que é bem evidente, né, pelo meu passado já relacionado a empreendedorismo, e fiz na PUC São Paulo. Comecei por lá. Então, e minha irmã já fazia também na PUC, então fui seguindo os passos dela. E ela já trabalhava no banco.
no Banco Americano, um dos Você maiores tem bancos uma irmã americanos. mais velha? Tem uma irmã 3 anos mais velha que eu. Ah, ok. Então ela foi abrindo, Foi abrindo. e você foi indo atrás. E como eu estava gostando do caminho que ela estava seguindo, eu falei, eu vou seguir também. Então, foi engraçado que logo que no meu primeiro dia de aula na faculdade, eu ainda estava careca do trote, né, que a gente recebe, eu já recebi uma proposta de entrevista para o banco que ela trabalhava, que ela havia me indicado. No primeiro dia de aula. Eu fui lá, fiz a entrevista, no dia seguinte eu estava trabalhando já em um banco. Então aí começou outra carreira para mim, aos 18 anos de idade. E já. dentro do banco você atuava mais assim como administrador ou mais nessa área de informática que você já era bom? Porque era, né, o banco precisa das duas coisas. Para onde você foi? Cresceu nesse banco? Digamos que a área de informática me ajudou muito, porque eu tinha muita facilidade de aprender a mexer em Excel, em Access, essas coisas. Então era bem relacionado a essa parte. Eu pegava uma parte financeira e uma parte de extração de dados e fazia essa análise também que eu fui aprendendo com o tempo. Então, a parte de informática com certeza foi o forte para ter entrado no banco. Não foi um conhecimento geral pelo que eu tive no passado, por exemplo, um site erótico. Ele não me ajudou a entrar no banco. Obviamente, eu nem mencionei isso na entrevista, né? Mas aí eu acabei dando sequência nisso. Eu fiquei 5 anos nesse banco. Bastante. 5 anos. Bastante. De que idade a que idade você ficou nesse banco? Eu fiquei dos 18, eu saí aos 24 e pouco. Ah, é? Sim. E aí foi para fora do país? Foi quando eu estava muito bem no banco já, tinha sido promovido algumas vezes. Eu gostava do que eu fazia, só que eu sentia que faltava algo mais para eu aprender. Eu estava usando bem meu trabalho, só que não estava mais aprendendo tanto. Então, do nada, assim, foi coisa de uma semana, eu comecei a planejar uma viagem para sair do Brasil. Aí eu fiquei entre Londres, Vancouver, que foi onde eu mudei, Sydney, também estava pensando em ir, e Hong Kong. Só que aí nas escolhas finais, eu lembro que eu li um artigo do The Economist falando que Vancouver era o melhor lugar para se morar do mundo. Aí eu falei, então pra lá que eu vou. Deixa eu ver que lugar é esse. Mudei completamente. Ah, que legal. E aí você foi para lá? Fui pra lá. Tá bom. Escuta, Eduardo, qual foi o ponto mais baixo da sua vida? O que foi mais dolorido e mais difícil? Um minutinho só que nós vamos soltar a vinhetinha. Nós vamos descobrir na história desse menino, antes de entrar no mérito das coisas, o que foi mais dolorido. Deixa eu enxugar isso. Eu falo muito rápido? Tem mania de falar rápido. Bom, agora o Eduardo vai contar pra gente o que foi mais delicado, o que foi mais difícil na história da vida dele. O ponto difícil que eu tive foi quando eu morava no Canadá. Tá? Eu me aproximei de uma pessoa, comecei a gerar um relacionamento bastante profundo com ela. E minha intenção de mudar para o Canadá foi abrir um negócio. Eu queria abrir uma trading company para importar mármore brasileiro para o Canadá. E para isso eu precisava de um visto de business. Então eu estava na luta tentando conseguir esse visto. E eu não conseguia. E chegou uma hora que meu visto já tinha expirado no Canadá e eu tinha que deixar o país. E ao mesmo tempo meu visto de business não foi aplicado, porque eu não tinha todos os regulamentos que eles exigiam lá, um investimento de tal valor, tantos funcionários, etc. E eu acabei não atingindo isso que eles precisavam. Foi um primeiro, para quem com 14 anos já estava, foi uma primeira grande frustração, porque você tinha certeza que aquilo ia dar certo e não deu, não. E aí a frustração veio tanto do lado pessoal como do lado profissional. Por quê? O profissional é que eu não conseguia abrir empresa. Claro. E o pessoal é que eu tinha uma namorada que a gente estava planejando morar junto. A gente estava na época de começar a olhar apartamento para morar junto, etc. E tudo isso acabou. Você teve que sair. Um minuto para o outro. Eu tive que abandonar o país com certa urgência, porque eu não tinha mais visto para ficar lá, ia ficar ilegal, preferi. Acabei mudando para os Estados Unidos. Aí nisso eu terminei meu relacionamento com ela, porque não dava para manter, ainda mais distância de países, né? Eduardo, mas qual foi assim o ponto alto do baixo? O que você tirou desse momento difícil? Eu acho que o ponto alto disso foi exatamente ter acontecido isso no momento que eu estava me acomodando. Por que eu estava me aproximando dessa relação? Porque eu já estava me sentindo uma vida boa, eu não ganhava tão bem, mas eu ganhava um valor que era suficiente para mim, para viver lá, eu achava que estava bom. Só que eu sempre tive metas lá atrás de conseguir fazer faturamento altíssimo, chegar a $1 bilhão, quem sabe um dia. Aí eu cheguei nessa etapa que eu desisti, não que eu desisti, eu estava satisfeito com o que eu tinha. Aí esse empurrão que eu tomei, tanto no visto quanto no término do namoro, eu falei, eu parei no tempo, agora é hora de voltar no tempo. Legal. Então acabou se tornando um empurrão. Me diga uma coisa também, qual foi o ponto alto mesmo? Aquele que você fala, não, isso aqui mudou minha vida, fez todo sentido. Qual é o ponto alto da sua vida?
O ponto alto, eu diria que é hoje. Eu não vou considerar um ponto no passado como alto, porque eu estaria dizendo que hoje não é tão alto quanto ele. Eu costumo dizer que minha vida está sempre melhorando, está sempre evoluindo. Então, se você precisar de um momento alto para mim, é exatamente esse agora, o que eu estou vivendo nesse momento. Legal. Eu acho, né, que foi lá nessa viagem ao exterior que você então se aproximou dessa informação, desse site de infidelidade. Foi por aí? Foi por aí. Quando eu morava no Canadá, eu estava assistindo, eu sou muito ligado em jornal, fico assistindo muito TV com notícias, etc. Eu estava vendo uma notícia interessante do Noel Biderman, que é o CEO, foi o fundador do site, falando sobre um site de infidelidade que existia nos Estados Unidos, era extremamente polêmico. Aí eu parei para pensar com a minha mente empreendedora já, né? Por que não existe isso no Brasil? Por que eu não crio um site desse no Brasil? Aí eu fiquei pensando na complexidade de criar, eu falei, não vou criar, vou entrar em contato com ele e falar que eu vou levar esse site para o Brasil. Foi quando ele adorou a ideia também, ele já tinha interesse de expandir para a América Latina, e eu entrei em contato exatamente no momento certo com ele. No momento, a gente acabou tendo uma conversa que ia demorar um pouco mais do que a gente planejava para vir ao Brasil, uma coisa de 6 meses. Tá. Então, nesse tempo, a gente parou de conversar um pouco, ele já me conhecia, etc. Ele falou, em breve, quando a gente quiser ir ao Brasil, entre em contato. 8 meses depois, do tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, morando lá, eu voltei para o Brasil e mandei um e-mail para ele. Falei, já cheguei no Brasil, e aí, vamos trazer o Ashley Madison para o Brasil? No dia seguinte, ele me contratou. Foi assim que tudo começou. E quanto tempo faz isso? Quanto tempo exatamente a coisa começou aqui, com você, aqui no Brasil? O Ashley Madison chegou aqui em agosto do ano passado, no meio de agosto. Foi quando a gente fez o lançamento inicial aqui. Tá. E me fala uma coisa, o que é isso? Como funciona esse site e da onde surgiu essa ideia? Né? Você deve conhecer a história disso. Então, como começou? O site é bem curioso. O Noel, na época, quando ele queria criar um site de relacionamento, comum, como vários que já existem, ele leu uma matéria de um jornalista dizendo que 30% das pessoas cadastradas em sites de relacionamento, dos convencionais, já estavam em um relacionamento. Ou seja, elas estavam lá à procura de um amante. Ele pensou, por que eu não crio um site focado nesses 30%, só que mais sigiloso, que ela não precisa se expor para todo mundo? Foi aí que surgiu um site de infidelidade. Meu Deus, não me diga. E você tinha me falado alguma coisa sobre Ashley e Madison serem nomes de mulheres? Por que isso é assim? Nossa, pergunta interessante. O site, ele é focado na mulher. Por quê? O homem trai com muita facilidade na sociedade. A sociedade permite. Você que está falando. Veja bem, você que está falando. Todos os homens vão concordar comigo. Já a mulher não. A mulher casada há 30 anos, ela tem, não sei, 50 anos de idade, onde que ela vai trair? Ambiente de trabalho, ciclo de amigos. Os dois lugares são perigosos, geram fofoca, as pessoas começam a comentar, então ela pode acabar sendo descoberta. Geralmente a pessoa trai porque ela não quer se divorciar. Ela quer matar aquilo lá que tá, daquela vontade que ela tem, seja sexual, seja afetiva, ou o que for, para não se divorciar. Então, a intenção foi, por que o homem pode trair e a mulher não? Vamos criar um site focado na mulher. Eis que surgiu o nome Ashley e Madison, que eram os dois nomes mais comuns nos Estados Unidos na época, igual um Ana e Maria aqui no Brasil, não sei se esse é o mais atualizado. E o site rosa também, se vocês olharem, então é bem curioso, ele é bem focado na mulher. Quer dizer, ele teria uma tendência de favorecer a mulher no processo de traição. Eu não diria favorecer, eu diria aperfeiçoar a traição da mulher. Eu não convenço a mulher a trair. A mulher insatisfeita vai procurar um jeito de trair. E a gente oferece para ela um jeito seguro dela fazer isso. Sei. Quer dizer, de cara, o que a gente pode pensar é assim, o site não vai formar um traidor, mas ele favorece, ajuda, ele é um especialista na traição. A traição sempre existiu, sempre vai existir, até em país muçulmano que é condenado com morte, a traição existe. Então assim, se o Ashley Madison deixar de existir amanhã, a traição não vai acabar. Se eu parar de divulgar a empresa, não vai acabar. Então o que a gente faz? Você está insatisfeito com o seu casamento, não quer se divorciar? A gente auxilia a fazer essa traição, a cometer essa traição de forma segura e sigilosa. Gente, o que é isso, gente? Me fala uma coisa, para você se sente trabalhando contra a família, contra o que é o estatuto da sociedade mais claro? Você se sente alguém que é mal visto no âmbito assim da tradição, da cultura, do bem-estar,
da família mesmo. Porque infidelidade é o que a gente sabe, rompe os tratados e os acordos que as pessoas fazem para construir uma família. Você é um agente que trabalha contra isso, Eduardo? Eu diria que eu sou exatamente o oposto a isso. Muitas pessoas têm laços com a família já, com os filhos, elas não querem se distanciar disso, só porque, por exemplo, falta 5% no relacionamento dela, que seria o sexo. Ela está casada há 30 anos, só que não tem mais prazer sexual pelo parceiro. Ela vai se divorciar só por isso. Então a gente auxilia ela para não se divorciar, ou seja, a gente acaba salvando uma família, não destruindo ela. Meu Deus, que ponto de vista interessante, né? Você sabe, Eduardo, que eu fiz uma divulgação no Twitter e aí nós tivemos uma participação do @BillCavalcante, que é o seguinte, ele imediatamente, eu tinha colocado lá, tweetado que ia vir alguém falando de um site, aí ele me escreveu assim, ó: pessoas que utilizam a internet para atrair são doentes que precisam de tratamento ou de um chiqueiro. Me parece que o Bill Cavalcante tem uma opinião bem acirrada contra essa coisa de site ou da internet favorecendo traição. Como é que é a sua opinião com relação ao que ele está dizendo? Como é que você lida com essa situação? Antes de responder, só dar um exemplo. A gente recebe muito crítica e elogio. Crítica geralmente vem de grupos religiosos ou pessoas realmente muito focadas no relacionamento, partindo dos laços que ela diz criar, que a sociedade impõe que ela crie. Porque, em tese, a monogamia não está no sangue do homem. Quem impôs isso foi a sociedade. Então, e a gente recebe também elogios, dizendo: você salvou meu casamento, etc. No caso dessas pessoas que criticam, a nossa intenção não é convencer elas a trair. Elas aparentemente estão satisfeitas com a relação delas. Então, assim, eu tento não dar foco para essa parte negativa das críticas que a gente recebe. Sim, nas pessoas que elogiam, e a gente tenta continuar oferecendo nosso serviço para continuar recebendo mais elogios de pessoas que precisem do nosso site. E não das pessoas que, na verdade, já estão perfeitas no casamento, não têm intenção em trair. Esse tipo de pessoa, eu nem quero focar meu marketing nela, nada parecido. Pessoa satisfeita não precisa ser meu usuário. Eu estou ouvindo aqui o Eduardo falar, e o Eduardo me deu uma informação, que deve ser uma estatística correta, que um número, não, na verdade, não uma estatística correta, que diz que no mundo tem 13 milhões de usuários nesse site. E que aqui no Brasil nós já temos 220 usuários. É isso, Eduardo? Exatamente. 5 meses aqui no país. A nossa meta, o Ashley Madison tem 17 países. A nossa meta é ultrapassar todos eles e ficar em segundo lugar, só perdendo para os Estados Unidos, porque muito usuário de internet nos Estados Unidos, então é muito difícil a gente ultrapassar eles. Só que o Brasil, a gente vê como um país que é muito forte nessa questão de sexo. Tem demanda, você acha que tem exatamente. demanda? Então a nossa meta é que o Brasil seja o segundo país do grupo. Tá, vocês entraram aqui, agora, como você disse, há alguns meses, em agosto de 2011, mas vocês fizeram uma ação agora para o Carnaval. Vocês normalmente usam as datas para lançar alguma coisa? Como é que funciona isso? O nosso site já é muito polêmico, né? Então a gente tenta fazer um marketing focado nessas polêmicas. Então a gente pegou o Carnaval agora, que obviamente é muito voltado ao sexo, e a gente pegou 2 sambistas. Não. Então vamos ver. Vocês vão assistir? Vamos ver. Pode colocar o vídeo que a gente vai ver isso. Observem. No Carnaval 2012, até a igreja liberou sexo seguro e infidelidade, oferecidos por ashleymadison.com. Ela trairia seu marido pela internet? Com certeza.
ela vai saber que ela está fazendo aquilo. Ela e a outra pessoa não vai ser descoberta. Ou seja, ela está gerando um prazer para ela, e não uma dor. Eu entendo o que você diz, é lógico que eu entendo. Mas você sabe, isso, na verdade, assim, a pessoa que desfaz um acordo, por exemplo, de fidelidade, ela tem dentro de si essa negatividade agora. Mas eu estava pensando, vendo aquele filme, assim, não há uma chance de ser um foco de chantagistas nesse site, já que eu vou me encontrar com alguém e eu já sei que a pessoa é casada. Isso não abre precedentes para uma chantagem? Isso é bem curioso. Não é uma fonte de chantagem de pessoas que querem se apropriar disso para chantagear outras? Isso é interessante, que a gente tem uma ferramenta no site que chama Apagão Total. O que acontece? Quando você vai cometer uma traição digital, que a gente chama, você sempre deixa o batom digital. Que é ter um batom no colarinho, numa traição convencional, você sai no motel com a mulher, volta com o batom. E tem a digital, que é você mandar um SMS para a pessoa, é você ficar no Skype com a pessoa, que a conversa fica salva, no MSN, ou mandar e-mail, no seu e-mail pessoal para ela. Então tudo isso deixa rastros. Ou seja, a pessoa teria a oportunidade de chantagear com isso. Ela falou assim, eu tenho esse e-mail aqui gravado, vou mandar para sua esposa, etc. Então a gente fala para os nossos usuários, sempre use o ashleymadison.com para se comunicar. Não saia de lá, não use celular, sempre se comunique mandando mensagens por lá. Tem o bate-papo, tem as mensagens no formato e-mail e tudo. Então assim, se você receber uma chantagem de uma mulher ou de um homem e você nunca usou outro meio externo ao Ashley Madison, existe a função Apagão Total, que você clica nela, ele limpa absolutamente tudo que já se passou lá dentro entre você e a pessoa. Todas as mensagens que você enviou para ela são limpadas do box dela. Quer dizer, é um site próprio para realmente trair, né? Impressionante como alguém pensou em tudo. Nós temos também uma paródia que foi feita com a Gisele. Você trouxe um filme dessa natureza pra gente ver? Sim. Ela parece que faz uma coisa com a roupa, é isso? E esse foi engraçado, que ela foi condenada, né, por movimentos sexistas, que ela não podia fazer aquilo, convencendo um homem. Então a gente resolveu fazer essa paródia em cima dele. Vamos dar uma olhadinha então, gente. Hope ensina. Amor, mamãe vem morar com a gente. Meu amor, sabe quem vem morar com a gente? Mamãe. Não, máximo. Você é brasileira. Use seu charme. Hope, bonita por natureza. Ashley Madison ensina. Honey. O filme não tá rodando direito, mas eu gostaria de falar aqui também com o Eduardo, enquanto a gente vê se esse filme roda, porque é muito genial. Depois você vai pegar aqui o site e vai ver tudo direitinho que eles produziram. É uma produção tão forte, é uma coisa, um trabalho tão bem feito, é tanta coisa boa a serviço da traição, que é uma coisa incrível. Você não acha que isso é uma forçação? É como se a gente usasse um aspecto negativo do ser humano e falasse, eu vou ganhar dinheiro aqui, não tem uma coisa suja aí? Você sente isso ou não, Eduardo? Sentir de forma alguma, eu ouço isso. A gente sempre tem essas críticas que dizem, né, que você está ganhando dinheiro com a infelicidade dos outros. Mas é aquela argumentação que a gente sempre usa. Na verdade, a gente está tentando salvar um casamento. Em vez da pessoa ir para o divórcio, ela vai e comete esse adultério de forma sigilosa. Então, de forma alguma, eu penso que isso é uma coisa totalmente positiva. Vamos ver agora se está rodando o filminho. Dá para ser? Hello? No, I'm not busy. Have you ever found yourself on a really bad blind date? Now imagine that date lasting the rest of your life. Crap, I have to go. Happy anniversary, honey. Isn't it time for AshleyMadison.com? Quer dizer, é interessante, né? Porque o próprio filme mostra uma coisa assim, as coisas não vão bem, tem um caso, né? Tem um slogan embaixo do... slogan, a vida é curta, curta um caso. A vida é curta, curta um caso. Gente, é cada um trabalhando com cada coisa nesse mundo que é impressionante. Você tem um outro filme? A gente tem mais comerciais, sim. Eu trouxe até um. Tudo dessa natureza. Todos sempre engraçados, divertidos. Então passa, vamos dar mais uma olhadinha, porque descreve muito o pensamento da Ashley, né? Da empresa, sem dúvida.
Gente, vocês viram isso? É muita produção, as coisas ficam bonitas, né? Incrível, porém destinado à infidelidade, que no ponto de vista aqui do Eduardo, é um trabalho que salva os casamentos e as famílias. Eu vou deixar o Eduardo dar o site, porque, como eu disse, as coisas estão aí para quem quiser. Ninguém é obrigado a nada e tampouco este site fará de você algo que você não é. Então, Eduardo, qual que é o seu site? O que você quer deixar aí pra gente? Eu introduzo até com o nosso segundo slogan. Se seu casamento não funciona mais, chegou a hora de tentar ashleymadison.com, que é o www.ashleymadison.com. Bom, neste momento nós só vamos agradecer mesmo, Eduardo, por ter vindo, por ter trazido um assunto tão esquisito, tão polêmico pra gente lidar. Se vocês quiserem dar uma olhadinha no site e entender o que é aquilo, tudo bem, gente, fica tranquilo. Olhe para aquilo que há no mundo e decida você o que fazer. Estou aqui para brindar, finalizando o Poder Criativo de hoje, a vida, a trajetória de um menino muito inteligente, isso não resta a menor dúvida, muito capaz, Eduardo Borges, que aos 14 anos já ganhava dinheiro, mexendo com coisas muito semelhantes às que ele mexe hoje, ele só aprimorou. É muito fantástico ver como as pessoas vão caminhando para aquilo que elas são hoje. Então, eu brindo a trajetória de Eduardo Borges. Obrigada por ter vindo. Agradeço. E agora, então, eu encerro o Poder Criativo. Um grande beijo. Até a próxima. Não se esqueça, www.miriamisabel.com.br. miriamisabel.com.br. Bye, bye.